Olá, irmãos queridos, bem-vindos à nossa partilha entre irmãos, Comunidade Bom Pastor, chegando aí juntinho de você, levando no coração, na boca, na mente, a palavra de Deus, que é cura, que é remédio do Senhor para a nossa vida. Bem-vindo ao nosso encontro, tomara que você esteja muito bem. Se não tiver, quando terminar o nosso encontro, a gente espera que você esteja muito melhor. Deus abençoe o seu dia. Laura Beatriz, minha irmã, beleza? Tudo bem? Ô, Padre Antônio, a paz de Jesus, que alegria estar aqui. Padre Antônio, nesse momento eu estou lembrando especialmente de um versículo. Ai, estou tão feliz, onde dois ou mais se reúnem, Jesus está no meio de nós. Então nós estamos aqui, Geraldo, o senhor e eu. Ai, que bom poder saber que Jesus está no meio de nós e junto com os irmãos que estão conosco, né, Padre Antônio? Que eu não tenho nem ideia quantos são. Exato, estamos juntos e o Senhor prometeu que quando estivéssemos juntos no nome dele, ele estaria. Ele está envolvido com esse negócio todo aqui, ele está mega envolvido. Ô, beleza. Então, vamos aproveitar que ele está envolvidíssimo e vamos aproveitar a presença, né? Vamos aproveitar a presença, isso é que é o segredo. A presença de Deus a gente não produz, mas a gente pode aproveitar ou não. Esse é que é o X da questão. E mais ainda, especialmente nesse mês que aqui no Brasil, né, a igreja dedica de uma forma toda especial, embora todos os meses sejam o mês da Bíblia. Eu vou até pedir para o senhor falar sobre isso. Mas setembro é o mês da Palavra de Deus, então lembrar desse versículo. Agora, Padre Antônio, eu sei que a igreja, a cada ano, ela indica para a gente, né, um livro, um versículo, e nesse ano eu amei o versículo que a igreja indicou. Esse ano a CNBB propôs para a gente, né, a leitura, a meditação do livro de Josué, que não é dos livros mais famosos da Bíblia. Aliás, a CNBB de vez em quando propõe livros assim um pouco menos conhecidos, isso é ótimo, né? Porque é uma maneira da gente desbravar um pouquinho a nossa Bíblia. E o livro de Josué, que não é dos mais conhecidos, mas que é cheio de lições incríveis para a nossa vida, ele é a proposta desse ano de 2022. E o tema do ano, do mês, né? É Josué capítulo 1, versículo 9, não é isso? Uhum. Aqui na minha tradução está: isto é uma ordem, ser firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Eita ferro, vamos nós, então tá lá, então vamos lá. Né? Padre Antônio, é tão impressionante, né? Porque aqui não é uma sugestão, não é... Olha, talvez fosse bom, mas assim, eu fico muito tocada pelo fato da palavra de Deus para Josué e para nós hoje dizer isto é uma ordem. Quer dizer, as ordens de Deus, né, como os mandamentos, são todos para o nosso bem, sinal de vida ou morte, se a gente não... Então, quando de cara o senhor começou a ler o versículo, isto é uma ordem, então significa que qualquer atitude, sentimento que não seja esse aqui, não é bom. Eu corro um sinal, porque senão Deus não falaria dessa forma. Isto é uma ordem. Falou para Josué nesse dia, posso imaginar o que ele devia estar sentindo nesse momento, depois de ficar com Moisés à frente, toda aquela jornada, aí de repente é Josué, e Deus, na sua misericórdia, no seu amor, fala, isto é uma ordem, então não é uma opção. Pois é. Olha, e o mais incrível é que, bom, nós estamos ainda no versículo 9 do livro de Josué. E em 9 versículos, essa expressão firme e corajoso aparece 3 vezes. Então, é como se o Senhor estivesse... Porque a palavra de Deus ela é diferente da palavra da gente, né? A nossa palavra ela pode, às vezes, soar só como uma cobrança. Se uma pessoa me diz, olha, faça isso, faça assim... pode parecer para mim, quando eu escuto, que alguém está me cobrando algo. Verdade. Mas quando Deus fala alguma coisa, a palavra dele cria aquilo que ele fala. Uau. Então Deus não está
cobrando que Josué seja firme e corajoso. Deus está capacitando Josué a ser firme e corajoso. Quando a gente se dispõe a obedecer a palavra de Deus, ele cria em nós os recursos, a capacitação para que a gente possa cumpri-la. Então, a palavra de Deus é um pouco diferente da nossa, ou muito. A nossa palavra pode expressar um desejo, pode expressar uma ordem no sentido de uma cobrança, algo que deve ser feito e vire-se. Mas a palavra de Deus, ela cria o que ela diz. Então, quando Deus nos pede algo, quando Deus nos dá um comando, ele nos dá tudo o que é necessário para que a gente corresponda ao comando dele. Então, como o Senhor disse a Josué, ele diz para a gente ser firme e corajoso. Mas alguém poderia pensar, mas o Senhor está me cobrando ser corajoso numa hora em que a minha vontade é me esconder debaixo da cama. Ele não está cobrando que você seja corajoso, ele está tornando você capaz de ser corajoso diante dos desafios que humanamente geram medo, ansiedade, vontade de fugir. A gente não foge, a gente enfrenta, a gente administra, a gente avança, porque a gente sabe que ele dá para a gente condições de dar mais um passo, quando a gente talvez não tenha a impressão de não ter mais condição alguma, né? Padre Antônio, deixa eu absorver, entender isso que o senhor falou. Eu entendi assim, quando Deus fala isso, é do mesmo jeito que ele falou, faça-se a luz, e a luz não havia, e ela cria. Exato. É do mesmo jeito que ele falou, que ele cria a terra, que ele cria do nada. Quando o Senhor diz ser firme e corajoso, traduzindo de outro jeito, tá? Eu te faço firme e corajoso. Né? Quando o Senhor um dia falou a Gideão, lembra? Valente guerreiro. E Gideão estava se escondendo dentro de um buraco, com medo do exército que estava se aproximando. Bom, eu acho que Deus não estava ali zoando o Gideão, né? Valente guerreiro, hein? No buraco, né? Não, eu acho que o Senhor estava dizendo ali, eu te faço um valente guerreiro. Aos meus olhos você é valente guerreiro. E assim Gideão, ouvindo isso do Senhor, começou a se comportar desse jeito. O Papa João Paulo II, ele gostava de usar uma frase que é de um filósofo, bom, pelo menos a referência que eu tenho é essa, que é de um filósofo que não era cristão, Nietzsche, né? Mas Nietzsche tem uma frase legal, que o Papa João Paulo II primeiro aplicou às famílias, depois aplicou aos cristãos, aos jovens cristãos, dizendo assim, torna-te aquilo que és. Esse é um negócio, quer dizer, Deus me torna aquilo que aos olhos dele eu já sou. Então, quando o Senhor diz a Gideão, valente guerreiro, ele não está zombando de Gideão escondido no buraco. Ele está dizendo, Gideão, você não tem motivos de estar aí, porque quando eu olho para você, eu não vejo um avestruz, eu vejo um valente guerreiro. Então, como o Senhor diz também a Josué, Josué, você está na fronteira da terra prometida. Eu te faço firme e corajoso para você entrar e tomar posse dessa terra, como eu te prometi há 40 anos atrás. O legal é que cada vez que aparece aqui em 1 Josué, primeiro Josué, né? Primeiro livro de Josué, essa expressão ser firme e corajoso, na minha Bíblia sempre aparece olha só que legal, versículo 6. Ser firme e corajoso porque eu tenho um propósito para a sua vida. Você vai colocar esse povo dentro da terra que eu prometi. Depois, no versículo 7, tem ânimo, pois, e ser corajoso. Para quê? Para observar a lei. Depois, versículo 9, ser firme e corajoso, porque o Senhor está contigo. Sempre tem um porquê e sempre tem um para quê, né? Então, Josué, você está diante da última fronteira. Com um passo você entra na terra prometida. O que não significa que está tudo resolvido, porque logo depois eles tiveram que avançar para além de Jericó e tiveram que superar, né, as muralhas de Jericó. Então não quer dizer que estava tudo resolvido, mas uma fronteira, um limite ia ser rompido. Agora, para romper esse limite, ânimo, coragem, dá o passo. Dá o passo, porque eu prometi que essa terra seria de vocês. E a sua missão é levar esse povo. Então seja forte e corajoso,
porque você tem uma missão pela frente. E quando o Senhor dá para a gente uma missão, Ele garante para a gente que Ele vai com a gente até o fim. Quando a gente recebe uma missão de Deus, isso não é garantia de que vai ser fácil. Ah, Deus tem um propósito para a minha vida, isso significa que, moleza. Então Deus tem um propósito para a minha vida, ninguém vai me resistir. Calma, filho. Deus tem um propósito para a sua vida, não significa que vai ser fácil, mas significa que você vai poder contar com Ele até que o propósito esteja cumprido. Então, ser firme e corajoso, porque o meu propósito é que você ponha esse povo dentro dessa terra. Existe um povo, existe uma terra. Eles têm que se encontrar. E o meu propósito, a minha missão para você é fazer, Josué, com que esse encontro aconteça. Então, firmeza e coragem. Firmeza, lembra, e coragem. Depois, versículo 7. Tem ânimo e ser corajoso. Para quê? Para vencer exércitos? Tem ânimo e ser corajoso. Para quê? Para ser um grande político, um grande homem, líder mundial. Não. Ser firme e corajoso para observar a lei. Então, o que o Senhor pede de Josué não é que ele seja firme e corajoso para ser o general, ele já era. Mas ele tinha que ser um tipo de general diferente. Ele tinha que ser um tipo de general que obedece à voz de Deus. Normalmente, generais dão ordens. Josué tinha que ser um general que aprenderia a receber ordens. E o Senhor está fazendo isso aqui agora. Seja firme e corajoso para obedecer a minha voz. E depois, seja firme e corajoso, porque eu estou nessa com você onde quer que você vá. Seu motivo de firmeza e de coragem é a minha presença junto de você. É como você lembrou para a gente. Jesus disse, eu estarei convosco. Então, o motivo da nossa coragem hoje é que Ele está com a gente. Eventualmente, não há nenhum outro motivo, zero motivo de coragem. Porque talvez o prognóstico seja ruim, porque talvez todo mundo esteja dizendo que não adianta ir em frente, entrega os pontos, porque talvez o que a gente tenha nas mãos seja algo muito complicado, mas porque Ele está com a gente, porque eu estou contigo onde quer que você vá, ser firme e corajoso. É como se a palavra de Deus cercasse Josué por todos os lados para que ele compreendesse. Eu vou com você, você vai me ouvir e vai aprender a me obedecer, e você tem um propósito, você não está por acaso no meio de tudo isso que você está vivendo. Então é como se o Senhor cercasse com a palavra dele, com firmeza e coragem, toda a mente e o coração de Josué, para que ele tivesse muita clareza dos passos que ele ia dar dali para frente. Josué, pontinho, agora é o nome da gente, né? Então... E, Padre Antônio, ouvindo assim o senhor falar e contemplando esse momento de Josué, alguns sentimentos me batem. Primeiro, assim, sem essa palavra, ele estava diante de continuar uma missão, né, que poucos dias antes ele era apenas a pessoa que ajudava naquela missão. Mas, nesse momento, passa a ser ele, depois da morte de Moisés, né? E sem essa coragem e essa firmeza, não seria possível ele exercitar a missão em todo esse livro, né, de Josué, que é chegar até a promessa da terra prometida que Deus fez a ele. Eu sinto assim, consigo poder entender assim que o coração de Josué podia estar assim, talvez, será? Como é que vai ser? E agora? Mas no momento em que ele ouve, a gente vê assim, na continuação, que ele toma posse, que ele absorve essa palavra de Deus e que ele guia o povo em tudo aquilo que Deus estava orientando a ele a fazer. Você falou uma coisa muito importante. Josué, até há pouco tempo, era o ajudante de Moisés. Então, ele tinha crescido e ele tinha amadurecido à sombra de um homem como Moisés. Então, ao mesmo tempo que ele deve ter visto coisas incríveis,
ele também deve ter se acostumado a estar sempre à sombra de Moisés. E, de repente, Moisés não estava mais lá. E agora? Alguém que falava com Deus face a face. Pois é, e agora? E eu? Né? Será que eu dou conta? Pois é. Porque quem é que vai fazer um trabalho que, em princípio, seria Moisés que deveria fazer? Lembrando, Laura, que ainda tem um agravante. Todas as pessoas que tinham saído com Josué do Egito morreram. Então, nesse momento, Josué não tem ninguém do lado dele, a não ser Caleb, né? Que tinha feito aquela experiência de sair do Egito, né? Que tivesse vivido aquela travessia do mar. É tudo novidade. Tanto é verdade que Deus faz algumas coisas de novo para que essa geração veja. A geração que saiu do Egito viu o Mar Vermelho se abrir. A geração que entrou na Terra Prometida, Deus abriu para eles o Rio Jordão. Veja, o obstáculo era muito menor, porque diante do Mar Vermelho e o Rio Jordão é bem... Né? Mas o Senhor quis abrir, como abriu lá atrás, há 40 anos, para o povo que saiu do Egito, ele quis abrir para aquela geração que tinha ouvido falar daquilo, mas que nunca tinha visto, como que para mostrar para eles, olhem, eu sou o mesmo, viu? Eu sou o mesmo. E eu consigo, eu ainda sei fazer coisas maravilhosas para levar vocês aonde eu quero que vocês cheguem. Então, Josué não tinha mais nenhum, a não ser Caleb, nenhum daqueles outros companheiros todos com quem ele tinha lutado, com quem ele tinha visto o Mar Vermelho se abrir. Todos tinham perecido, todos tinham ficado para trás. E ele agora tinha diante dele um povo que tinha nascido no deserto, uma geração relativamente jovem, que não tinha aquela experiência e que não tinha mais Moisés. E agora... há um versículo, que é o versículo 2, que soa até meio duro, mas é como se o Senhor quisesse impactar Josué, né? Meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra. Olha, soa duro, né? Meu servo Moisés morreu. Vamos. É como se o Senhor dissesse, olha, tudo que eu queria que ele fizesse foi feito. Só que agora é você, vamos em frente. Rapaz, é um negócio sério isso, né? Então, a experiência de Josué talvez seja parecida com muitas coisas que a gente vive na vida da gente, no arco da vida da gente. Né? De repente, não ter mais pessoas com quem a gente contava muito e talvez até a gente tenha se acostumado a ser o Josué de algum Moisés. Né? E, de repente, Moisés se foi. E aí, como é que eu faço? Olha, vamos em frente. Sabe, o Senhor não deixa a gente ficar muito tempo em autocomplacência, né? Vamos em frente. Esse povo tem que entrar. E agora é a sua parte. Né? Então, essa sensação de será que eu consigo? Essa sensação de estar sozinho porque pessoas que viveram coisas comigo lá atrás hoje não estão aqui. Essa sensação de ter uma tarefa talvez maior do que a gente imaginou um dia que a gente conseguiria realizar. Josué passou por essas coisas todas, né? Inclusive pelo fato de que ele tinha, talvez, acreditar que Moisés iria até o fim chegar à terra. Ele não estava esperando, provavelmente, que isso acontecesse, né? Que Moisés fosse morrer antes disso. Quer dizer, a sensação, Padre Antônio, é que ele foi surpreendido, né, com isso, e essa palavra de coragem que Deus dá para ele, né, leva a... Eu não sabia que ele só tinha Caleb, que nenhum daqueles outros daquela época... Morreu todo mundo. E isso me fez pensar assim... ele já não era mais jovem. Não, pois é. Eles ficaram 40 anos no deserto. Não sabemos quantos anos Josué tinha, mas essa palavra que a gente pode pensar que se dirige a um jovem, Josué não era um jovem nesse momento em que acontece isso. Eu acho que para um general, naquela época, talvez ele estivesse já até bastante... vamos dizer assim, pensando talvez em se aposentar, né? Mas não em começar uma... Exato, mas o propósito de Deus era outro. E é interessante que
quando o povo vai entrar na terra, Josué reúne o povo e faz uma renovação de aliança. Como a aliança havia sido feita no Sinai, Josué dá àquele povo, porque é uma nova geração, a chance de eles renovarem a aliança. E diz, olha, quanto a vocês, eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? E o povo todo, então, renova a aliança. Olha que coisa legal. Tudo que Israel experimentou lá atrás, na saída do Egito, está podendo experimentar agora numa nova geração. Deus não quer que aquelas pessoas simplesmente ouçam, a gente ouviu falar que Ele quer que eles tenham a chance, eles tenham a experiência de dizer, olha, a gente estava pondo o pé no Rio Jordão, o rio parou de correr e a gente passou. Olha, nós fizemos uma aliança com o Senhor e prometemos a Ele que cada um de nós e a sua casa iria servi-lo. Isso é muito legal, porque de alguma maneira é como se Deus, através de Josué, estivesse dando ao povo a chance de viver um agora muito especial. Não só vivendo de lembranças de coisas grandiosas, mas que já tinham acontecido, mas vivendo agora a sua aliança, as suas maravilhas. Sabe, isso é bonito porque eu creio que Deus faz assim também com a gente. Não é o que a gente viveu com Ele ontem. A aliança está de pé agora. Então, hoje Ele quer que a gente experimente algo novo com Ele. Não é o que os nossos pais ou avós viveram simplesmente. O que nós recebemos deles, como diz o Salmo, né? O que contaram para nós os nossos pais, isso é motivo de gratidão, porque a fé, ela também é um dom, então nós a recebemos. Mas é um dom vivo, então ela se põe em movimento dentro da gente e nos põe em movimento com Deus. Então é preciso que cada um possa, como Josué e o povo de Israel, ali nas fronteiras da Terra Prometida, possa ter o seu encontro com Deus, as suas experiências com Deus, renovar a sua aliança com Deus. Isso tudo é muito legal, porque é como se naquele momento, naquela geração nova, Deus lhe desse a chance de fazer acontecer um pouco daquilo que havia acontecido, para que eles dissessem, isso também é nosso. Essa história está acontecendo hoje aqui. Laura, não sei se você já viu isso, né? Mas a gente costuma hoje ver muitos pais e avós que são católicos praticantes, muito tristes porque os filhos ou os netos não são católicos praticantes, que é uma expressão engraçada que a gente usa, né? E aí a gente diz, meu Deus, mas por que se eu falei para eles as coisas que falaram para mim, se eu levei à igreja? Pois é. Só que o entorno social da gente hoje não é o de 40, 50 anos atrás. Há 40, 50 anos atrás, era mais do que natural que eu me tornasse um católico praticante, seguindo as orientações e o hábito da minha família. E talvez eu me tornasse um católico praticante que, bom, ou continuasse praticante, mas sem entender muito bem o porquê, ou depois de um tempo acabasse, né, deixando para lá. Já assisti missa demais na minha vida, eu já ouvi isso, né? Então, mas hoje não é assim, né? Hoje não é natural que as pessoas pratiquem uma religião. Hoje talvez não seja nem bem visto que as pessoas pratiquem uma religião. Então é preciso de uma dose de algo diferente. Católicos praticantes não produzem mais, não geram mais católicos praticantes. Não é assim que funciona. É preciso que cada pessoa tenha o seu caminho e o seu encontro real com o Senhor para que comece a viver algo que faça sentido e faça diferença na sua vida. Há uns anos atrás eu ouvi um pregador dizendo uma frase que eu gostei muito. Ele dizia assim, Deus tem filhos, não tem netos. Ou seja, Deus gera filhos. E não adianta a gente imaginar que os filhos de alguns filhos de Deus vão ser automaticamente netos de Deus, ou seja, vão viver a sua fé, a sua religião. É preciso que cada geração tenha a sua experiência, o seu encontro com Deus. Josué foi precioso, porque nas mãos de Deus ele foi instrumento para permitir isso. Ele tinha saído do Egito, ele viu o mar abrir,
Ele esteve aos pés da montanha quando houve a aliança, mas aquela turma toda ali não. Então, através daquele homem de fé, através daquele... como é que a gente pode dizer? Ele não supriu as experiências de fé daquelas pessoas como se não fossem necessárias, porque Josué está aqui. Ele ajudou aquelas pessoas a terem as suas experiências com Deus, inclusive ajudando-as a fazer a sua aliança com Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês eu não sei. O que vocês me falam? E eles tiveram a chance, então, de dizer, nós também serviremos o Senhor. Né? Vamos com você, vamos lá. E eles renovaram a sua aliança com Deus. Então, Josué foi instrumento de Deus, não para que aquela geração prescindisse das promessas, das maravilhas, da aliança, mas para que aquela geração pudesse experimentar as promessas, a aliança. Padre Antônio, eu estou tendo assim um entendimento maravilhoso nesse instante, entendendo a delicadeza, o amor de Deus com Josué, porque a gente sabe que Moisés foi uma das pessoas, né, que falava com Deus face a face, grandes milagres e prodígios, né? E Deus teve toda uma delicadeza com ele. Enquanto o senhor falava, eu pude perceber que o que Josué, porque a igreja nesse ano de 2022 nos propôs o livro de Josué, para que cada um de nós tenha uma experiência pessoal com Deus, como Josué teve, precisou e teve. E eu também senti, enquanto o senhor falava, assim, Deus assim, desfazendo um paradigma, uma coisa horrível que muitas vezes nós católicos falamos, que há 40 anos atrás era fácil, hoje em dia... Então, acho assim uma coisa, entendi que isso é um negócio terrível, que sem querer a gente repete, não que seja mentira, mas a gente fica... E Deus nisso? Sim, há 40 anos atrás era mais fácil ser católico, hoje a gente está vivendo uma outra realidade, e por isso hoje vem dizer para a gente, Laura, ser firme e corajosa. Então, assim, eu estou percebendo que, enquanto o senhor falava, que a gente precisa colocar diante de Deus essa mania, eu não sei que termo usar, mas é como se fosse um pensamento errado de dizer, há 40 anos atrás, agora é muito difícil a gente encontrar um católico praticante. Eu sinto que a gente tem que parar de falar isso. Eu estou dando bola para quem dizer isso? Não. Eu sei que o Senhor hoje, como fez com ele, tem outras maneiras. Essa que a gente está fazendo aqui agora, né? Essa partilha entre irmãos, eu creio que é uma das formas, entre tantas outras, que Deus está suscitando para que a gente possa nunca mais dizer, como alguns de nós dizemos, agora é mais difícil ser católico, é tão complicado, era mais fácil há 40 anos atrás. Como talvez, num primeiro momento, Josué se sentisse, mas Deus tratou logo de mostrar para ele que não. Pois é, Laura, e uma coisa importante, né, para esse tempo em que a gente vive, que é o tempo que Deus escolheu para nós, então deve ser um tempo bom. Nós, como Josué, devemos hoje buscar viver a nossa aliança com Deus, a nossa vida com Deus, e também como Josué, a gente precisa aprender a ser encorajador dos nossos irmãos, para que eles também possam buscar e viver o seu encontro com Deus e o seu caminho com Deus. Eu gosto muito de uma passagem lá do livro de Números que mostra o Josué 40 anos antes, praticamente no mesmo lugar onde ele estava agora no comecinho aqui do livro. Josué está agora no primeiro capítulo do livro de Josué, com o povo de Israel na fronteira, na entrada da terra prometida. Eles iam vencer um deserto, iam atravessar o Jordão e iam entrar. Eles tinham estado neste lugar 40 anos antes. Não essa geração. Ainda eram pequenininhos, alguns talvez, mas a geração anterior tinha estado 40 anos antes exatamente no mesmo lugar. Qual foi
o plano de Moisés naquela ocasião? Pegou 12 homens de Israel, muito fortes, inteligentes, Josué era um deles, e Caleb, e outros 10. E mandou eles entrarem na terra como espiões e descobrirem por onde era o melhor caminho para entrar. Eles passaram 40 dias na terra. E durante esses 40 dias viram que a terra era muito boa, tinha frutos muito abundantes, perceberam que talvez dava para entrar por aqui e por ali e voltaram. Quando eles voltaram para o acampamento, Moisés chamou todo mundo e pediu que eles dessem um relatório. Cada dupla. 10 espiões deram o seguinte relatório. De fato, nós vimos muita coisa bonita lá. Eles trouxeram cachos de uva que 2 pessoas tinham que carregar. Imagina o tamanho do cacho de uva, né? Uau! Pois é, né? Eles trouxeram frutos da terra para o povo provar. Olha que coisa incrível. O trabalho daqueles homens era trazer um pouco do que estava lá naquela terra adiante para aquele deserto onde o povo estava, para eles provarem um pouco dos frutos e terem vontade de entrar. Mas 10 deles começaram, olha, apesar dos frutos serem muito bons, apesar de nós termos visto diversos tipos de fruto, portanto a terra era boa, apesar disso, eu acho que a gente não entra. 10 começaram a falar assim. Apesar da terra ser boa, no livro de Números tem lá, eles falavam... Só para situar, é no livro de Números. Eles falavam e depois diziam, mas... Né, que nem a gente. Vai ser legal, mas... E aí colocavam um obstáculo, um problema. E aí, cara, 10 pessoas falando que não dá, e 2, Josué e Caleb, dizendo, gente, foi Deus que prometeu abrir aquela terra pra gente, vamos lá que a gente consegue. O povo, obviamente, escolheu ouvir as notícias ruins, como, aliás, a gente faz até hoje, né? Notícia ruim faz sucesso, né? Então o povo disse, a gente não vai conseguir entrar, Moisés, o que você fez com a gente? E começou um pouco uma revolta ali. O Senhor chamou Moisés à tenda de reunião e disse, Moisés, como eu ouço esse povo falar, assim eu vou tratá-los. Para cada dia que eles ficaram na terra, 1 ano no deserto. Volta todo mundo. Essa geração vai morrer no deserto, porque essa geração não tem condição de assumir essa terra. Essa geração não tem coração de conquistador para entrar nessa terra. Só vão entrar dessa geração Josué e Caleb. Porque eles têm coração de conquistador. Eles encorajaram o povo. Eles disseram que dava para ser. Apesar dos obstáculos, eles sabiam que eu ia estar com vocês. Eles vão entrar na terra. E foi o que aconteceu. Josué e Caleb eram encorajadores. Temos obstáculos? Temos. Dá para entrar? Dá. O Senhor disse que ia levar a gente até lá. Vamos lá, gente. A gente consegue. Josué e Caleb fizeram aquilo que era o propósito que Moisés havia imaginado. Vocês vão lá, tragam notícias. Tragam um pouco do fruto da terra para a gente comer aqui e ter vontade de chegar. Os outros 10, né, enterraram o povo no deserto, literalmente. A nossa tarefa é ser São como... eles que falaram que o povo era povo de gigantes. Eram gigantes. Que nós seríamos gafanhotos. Exato. Né? E é interessante que eles diziam assim, pareciam como gigantes. Mas pareciam para quem? Porque se eles eram espiões e... Né, aliás, eles são gigantes e nós parecemos aos olhos deles como gafanhotos. Que desânimo. Mas eles estavam escondidos, os outros nem viram a eles, então eles pareciam gafanhotos para quem? Para si próprios. Né? Eles estavam escondidos, ninguém viu. Então, eles eram gafanhotos para quem? Para eles próprios. Então, a nossa tarefa, e aliás a gente tem que decidir de verdade se a gente quer isso. Né? De desânimo, a nossa tarefa é descobrir para que time a gente quer torcer e de que lado a gente quer estar. Se a gente quer estar no meio dos 10... que estão sempre desanimando, não adianta, não, fé, não, olha, rezar, chega uma hora que... Ou se a gente quer estar no time de Josué e Caleb, uau, e encorajar as pessoas, dizer, gente, eu fui um pouquinho lá na terra, olha, eu provei dos frutos de lá, é bom para chuchu, vamos lá que a gente consegue, a gente vai em frente. Todo cristão é um pouco alguém que andou um pouquinho na terra prometida, e agora voltou para chamar os seus irmãos. Vamos entrar que tá bom demais, é ali mesmo. É um pouquinho, eu creio, a nossa tarefa nesse tempo em que tem
tanta gente para desencorajar, para desanimar, para colocar mais. Olha, é mais. Olha, ser cristão é muito bom, mas as pessoas não querem ouvir. Ser cristão é muito bom, evangelizar é muito bom, mas hoje em dia é muito complicado. Então, a gente tem que descobrir, se a gente quer ser da turma dos que sempre colocam um mais, apesar de saberem que o Senhor nos prometeu essa terra, né? Ou se a gente é da turma de Josué e Caleb, que diz, irmãos, vamos em frente que a gente consegue. Encorajadores ou desanimadores, né? Josué era o cara certo para fazer esse povo entrar na terra prometida. Ele tinha mostrado isso 40 anos antes. E ele agora estava sendo encorajado pelo Senhor a não desistir. Josué, lembra da história? Lembra, né? Pois então agora chegou a hora de levá-lo até o fim. Anima esse povo. Eu te encorajo para que você encoraje esse povo. Padre Antônio, quer dizer então que nesse momento da minha vida, de cada irmão, cada irmã, ou eu estou seguindo os 10 e desanimando. E voltando para o deserto para rodar e não sair do lugar. Ou eu estou encorajando como Josué e Caleb, dizendo, não, Deus está conosco, vamos. E aí a gente vai e leva a gente com a gente para frente, né? Porque Josué não entrou sozinho. A tarefa dele era entrar e levar um povo com ele. Essa é a nossa tarefa. Nossa tarefa não é entrar sozinhos, é entrar e levar a gente com a gente. Não mais numa terra feita de terra, mas numa terra prometida que é a promessa eterna de Cristo, de uma vida abundante para nós, né? Então, nossa tarefa é entrar e levar a gente com a gente. E encorajar a gente a ir conosco. Vamos embora, que o senhor está com a gente, vamos lá. O negócio é de que lado dessa história eu fico, né? Então, acho que é uma boa pergunta para a gente hoje, né? Eu estou sendo encorajador ou eu estou sendo desanimador? Eu estou sendo Josué e Caleb ou eu estou sendo um daqueles 10? Eu estou sendo o 11º a ficar tocando trombeta de que não dá, não consegue, é bom, mas não é pra gente, é bom, mas já passou, é bom, mas a gente não consegue. Como é que eu estou funcionando na minha casa hoje? Como é que eu estou funcionando no lugar onde eu trabalho? Na minha paróquia, como é que eu estou funcionando? Né? No lugar onde Deus me coloca ali, com aquelas pessoas com quem eu convivo, eu estou funcionando como Josué e Caleb? Ou eu estou funcionando como o 11º, né, da turma do já perdeu? Né? É um pouco o que a gente tem que se perguntar, né? Porque senão a gente vai ficar eternamente reclamando, tá um clima muito ruim, o mundo está num clima muito ruim, mas a gente está reverberando a mesma coisa, né? Então a nossa tarefa não é reverberar o clima do mundo. A nossa tarefa é reverberar a promessa de Deus, a fidelidade de Deus. Foi isso que Josué e Caleb fizeram. Esse é o chamado da gente. Ah, mas é em menos quantidade. Pois é, turma, mas olha, é essa turma que entra na terra, viu? Eram 10, nenhum dos 10 entrou. Os 2 entraram. Ah, mas nós somos poucos. Mais uma maneira de dizer, mas nós somos poucos. Mas, sabe, é sempre uma... A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não importa quantos, importa quem vai entrar é quem tem coração de Josué e Caleb. Porque é coração de gente que vai, que conquista. O problema daquela geração que saiu do Egito, sabe aquela história? Eu brinco lá com o pessoal do Meier. O pessoal do Meier às vezes vai morar na Barra da Tijuca. Então, você sai do Meier, mas o Meier não sai de você, né? Foi o que aconteceu com essa turma. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles saíram do Egito, mas continuavam se vendo como gafanhotos. Escravos. Eles continuavam tendo mente, coração, né, pensamento, né, visão de escravo, de gente que está acorrentada. Então, essa turma não tinha coração para conquistar aquela terra. E durante 40 anos no deserto, Deus mudou a geração, ensinou aquela geração, corrigiu aquela nova geração e colocou diante deles um homem que tinha coração de conquistador. E com a ajuda desse Josué, eles fizeram o seu caminho e eles tiveram as suas experiências com Deus e eles conquistaram uma terra que Deus havia prometido para eles. Legal isso, né? Eu te darei a terra, vai lá e conquista. Senhor, não era mais fácil, eu te darei a terra, segurei que eu vou fazer ela cair na tua cabeça? Né? Não, eu te darei a terra, vai lá e conquista. É desse jeito que Deus faz com a gente, né? E essa coragem, esse ânimo que Deus deu a Josué desde há 40 anos atrás,
que isso foi crescendo em todo o tempo, mesmo depois da morte de Moisés, certamente contagiou toda aquela nova geração, né, Padre? Sem dúvida. É o que a gente vê depois, né? Porque eles entraram. Eles entraram. E é uma coisa, né? Se você der uma olhadinha no livro de Josué, tem espionagem, né? Tem batalhas, tem um monte de coisa que legal, né? Então, eles conquistaram, né? Se você der uma olhadinha aqui na minha tradução da Bíblia, na Ave Maria, eu estou vendo vários subtítulos que foram colocados. Conquista das cidades do sul, conquista de não sei onde, conquista de Jericó, conquista. Não foi fácil, mas eles foram avançando, conquista, né? Como a vida da gente não é fácil, mas a gente tem que avançar, né? E as nossas conquistas, muitas delas são aqui dentro, né? Pedaços do nosso coração que vão sendo conquistados pelo Senhor. E a nossa tarefa também é não repelir pessoas, não vencer pessoas, mas conquistar pessoas para o Senhor, né? Conquistar espaços para o Senhor. Então, essa palavra é bonita, né? E esse povo que entrou tinha coração de conquistador, porque tinha à sua frente um general que, desde a sua juventude, tinha um coração assim. É esse coração que o Senhor quer colocar na gente. Um coração firme, corajoso, confiante, obediente, em aliança com Ele, né? Um coração que encoraja, que anima quem está do seu lado. A gente está precisando de gente assim, né? Então, sejamos essa gente. Deu para entender por que esse livro de Josué, nesse momento em que alguns de nós estamos tão desanimados, que Josué ajude cada um de nós, que a gente possa ouvir no coração essa palavra, para a gente não seguir aqueles 10, né, Padre Antônio, que desanimavam, mas para que a gente possa, com essa coragem do Senhor, também dar passos firmes, avançar, e com isso, com certeza, mesmo que a gente não anuncie, mas isso acaba contagiando e entusiasmando outros, né? Exato. Cada um no seu lugar, no seu chamado, com o seu potencial, mas usando o potencial que Deus lhe deu, cada um ser esse agente de encorajamento para que os irmãos possam se mover na direção de Deus, voltar a acreditar, voltar a ter esperança. Eu tenho certeza que é um chamado de Deus para cada cristão no dia de hoje. Então, vamos acolher e vamos dar o nosso sim. Amém. Beleza, Laura. Então, vamos nós, senão o pessoal vai embora e a gente continua aqui conversando até amanhã. Então, vamos nós. Até a próxima, irmãos. Um abração. Até logo. Tchau, irmãos.